Graça e paz, meus queridos, boa noite. Mais um devocional, mais um tempo com Deus, mais um momento de reflexão, um momento de pararmos nossas atividades diárias, dedicarmos aí um pouco de tempo ao Senhor. O correto seria dedicarmos todo o nosso tempo para o Senhor, mas ainda estamos envolvidos nas atividades do dia a dia e acabamos aí esquecendo que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade 24 horas por dia. Do Senhor é tudo, pois Ele é o Criador de todas as coisas. Romanos chega a falar porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando Ele fala todas as coisas, todas é todas. É a nossa vida, é o nosso dinheiro, é a nossa família, é o nosso trabalho, é as nossas amizades, tudo pertence ao Senhor. Mas será que nós reconhecemos isso em nossas vidas? Então esse é o momento de nós refletirmos sobre isso. Se o Senhor te criou, Ele tem um propósito para a sua vida. Você já descobriu qual é o propósito da sua vida? A Bíblia fala que nós fomos criados para sermos adoradores. Adorarmos o Senhor 24 horas em espírito e em verdade. Portanto, faça isso. Busque a essência do Senhor para a sua vida. Busque entender por que o Senhor te enviou o Espírito Santo para habitar dentro de você, para ser um templo vivo, morada de Deus, imagem e semelhança de Deus. Ele tem um propósito em tudo isso. Porque o Senhor escolheu você, pobre mortal, ser humano, pecador, para ser templo dele. Boa noite, que a graça e a paz seja com sua família, com a sua vida. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas, fique comigo até o final, onde nós vamos orar juntos, tá bom? O nosso devocional hoje está lá no livro de Filipenses, onde Paulo escreve uma carta para Filipe, e está no capítulo 3, a partir do versículo 17, onde Paulo declara o seguinte: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Ou seja a imitação de Paulo. Tenha esse padrão para a sua vida. Seja santo. Procure a santidade. Pois como já lhes dissemos repetidas vezes e agora repito com lágrimas, olha a tristeza de Paulo. Com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. A tristeza de Paulo é ver a perdição em que o mundo está afundado. Pessoas vivendo para seus próprios prazeres e negando a cruz de Cristo quando o Evangelho diz que negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. O Evangelho é renúncia, as pessoas não querem renunciar porque estão achando a vida muito boa. Os prazeres deste mundo são melhores do que os prazeres eternos, porque ainda não viveram uma experiência com Jesus. E é esse o motivo do nosso devocional, trazer até você a presença de Jesus para que você tenha uma experiência viva com Cristo e agora abandone os prazeres da terra e possa viver agora segundo o exemplo de Paulo, através dos ensinos de Paulo. Mas Paulo continua dizendo o seguinte: apesar dessa tristeza que ele tem no coração de pregar a Jesus e não ver as pessoas renunciando, não ver as pessoas se arrependendo dos seus pecados, ele continua dizendo o seguinte: o destino deles é a perdição. O seu Deus é estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Essa é a tristeza de Paulo. Agora vem a alegria de Paulo. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso.
Ele se alegra na esperança de Jesus, que retornará e levará para os céus aqueles que foram fiéis aos seus mandamentos. E Paulo se inclui dizendo que a cidadania dele não é da terra, então ele não tem que viver os prazeres dessa terra, mas a cidadania dele é celeste. Então ele vivia se espelhando nas coisas do alto. Ele tinha o mandamento de Jesus firme em seu coração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele se alegrava e ansiava por esse encontro com Jesus nos ares, para viver agora uma vida eterna com um corpo glorioso. Eu quero deixar uma pergunta para você. Em que você tem vivido? Onde está fundamentada a sua vida? Será que os prazeres dessa terra são melhores que os prazeres eternos? Será que essa busca constante pela riqueza tem um sentido quando ela é comparada às coisas dos céus? Será que viver nessa terra para ter e não ser, vendendo seus valores, contaminando o seu caráter, passando por cima do outro, perdendo seu tempo atrás de riquezas e negando um tempo de qualidade com a sua família? Será que isso tudo vale a pena? É a pergunta que eu quero deixar para você. Nós fomos criados para sermos seres celestes. A nossa cidadania não é dessa terra. Mas será que você estará incluído naqueles que receberão corpos gloriosos para viver uma eternidade com Deus? Ou você está incluso aqui quando Paulo declara o destino deles é a perdição? Você se ajoelhará diante de Jesus no último dia, mas será para a sua perdição ou para a sua salvação? Fica aí a pergunta, reflita sobre isso essa noite, pense como você tem vivido a sua vida, se é para glorificar o nome de Jesus ou se é para glorificar os prazeres dessa terra. Vamos orar junto. Senhor Jesus, Pai, nessa noite, nós entendemos através do exemplo de Paulo, Deus, que nós devemos ser imagem e semelhança do Senhor. Buscar o exemplo de Paulo, Deus, viver uma vida reta e íntegra, com um caráter inquestionável, Deus, buscando, Pai, nos fundamentar no reino do Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, pela ação do Teu Espírito Santo, guia-nos, Deus, nas nossas decisões. Que sejamos, Deus, realmente santos, Deus, renunciando os prazeres dessa vida, buscando alcançar, Deus, os nossos corpos gloriosos para viver a eternidade com o Senhor. Por isso, Deus, tenha misericórdia de nós. Perdoe mesmo os nossos pecados, Senhor. Pai, nos conduza, Deus, em santidade. Deus, em nome de Jesus, trata o nosso coração, Pai, para que sejamos cada dia melhores, Deus, imagem e semelhança do Senhor. Espírito Santo de Deus, nos auxilia nessa caminhada. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês e lembre-se sempre, a nossa cidadania, ela é celeste. Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.